Bom dia, galerinha. Meu nome é Rivânia. Eu tenho 42 anos e fui diagnosticada com diabetes tipo 1 há 13 anos. Eu tô aqui só para contar um pouquinho da minha história, né, de como foi o diagnóstico, até então, porque é a primeira vez que eu gravo um vídeo, né? Então, vamos lá. Tudo começou em 2006. Na época, eu fui fazer meu exame de rotina, né? E minha glicemia em jejum tava 95, ok. Mostrei pro médico, ele não disse nada, só disse que estava tudo bem. Enfim, fui para casa. Os meses foram passando e quando foi entre novembro e dezembro desse mesmo ano, né, 2006, eu fazia musculação na época, eu comecei a perder peso e não sabia o que era. Então, eu resolvi sair da academia, né, que não estava dando mais resultado. E os meses foram passando, e eu começando a perder peso, perdia mais peso ainda, porque eu comia muito na época, né? Sempre fui de comer muito, eu gosto muito de comer. Aí eu perdi muito peso, comecei a ficar cansada. Eu comia muito, 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 aquele alimento não servia mais pra mim, sentia muita sede mais, a sede de doce, de refrigerante, sede de comer doce. Quando eu corria, a pressão, ficava uma pressão no meu ouvido, na minha cabeça, e eu não sabia o porquê, né? Ficava muito, muito cansaço mesmo. Eu me lembro que na época eu não conhecia nada sobre diabetes, não conhecia sintomas, não sabia nada. Apesar de eu ter, minha avó teve diabetes, eu tive uma tia que teve diabetes também tipo 1 com 24 anos, só que eu nunca fui atrás de saber o porquê, como foi que ela descobriu, nunca fui atrás, nunca procurei saber. Eu me lembro que a única coisa que eu sabia sobre diabetes, que uma ex-colega minha de trabalho falou pra mim, a gente tava na roda de conversa, né, e ela começou a falar de diabetes, só disse assim, se você quiser saber que tem diabetes, é só você fazer xixi, se aparecer formiga é porque você tá com diabetes. Era a única coisa que eu sabia, né. Aí eu me lembro que apesar de todos esses sintomas que eu tive e não ter conhecimento do diabetes, eu me lembro que eu fui fazer xixi e não dei descarga. Quando eu voltei no banheiro, o vaso estava cheio de formiga. Eu não acreditei. Aí eu dei descarga e fiz xixi novamente. Quando eu retornei no banheiro, estava cheio de formiga de novo. Aí eu, pronto, tô com diabetes. Aí eu fui fazer um exame de sangue, né? Fui solicitar, né, o médico um exame de sangue, depois de muita insistência que ele não queria me dar. Ele me passou, eu fui num sábado fazer o exame de sangue. O resultado ia ficar pronto com 6 dias úteis. Isso foi no sábado, quando foi numa terça-feira, foi segunda ou foi numa, não, foi na terça-feira, eu me lembro que eu amanheci um pouco tonta. E eu achava que era porque achava que era fome, né? Porque eu estava preparando meu café da manhã para ir trabalhar. Eu achava que era fome e resolvi tomar um copo de leite adoçado. Quando eu bebi este leite, eu botei tudo pra fora, né? Eu vomitei. E não entendi o porquê. Eu morava com minha ex-sogra na época, né? Aí ela me disse depois que ela desconfiava que eu estava com diabetes, só que ela não queria me dizer por conta de eu não gostar, né? Do que ela ia dizer. Enfim, aí eu tava muito ruim, muito com mal-estar, e ela resolveu me levar pra emergência, né? Do plano que eu pagava na época. Me levar pra emergência pra, né, ver o que pode ser. Aí, quando chegando na emergência, isso foi mais ou menos 1 hora da tarde, é, ela foi falar com o médico, né? A gente fez o atendimento, tudo, foi falar com o médico não queria me atender, porque lá ele só atendia quem tava com febre, quem tava vomitando, enfim, quem tava morrendo, né? Praticamente isso. E ela falou que tava desconfiando que eu tava com diabetes e tudo. Ele mesmo assim não queria me atender. Ela insistiu, insistiu, insistiu e ele resolveu me atender, né? Aí ele me encaminhou para fazer um exame de sangue. Eu fui colher o sangue. 2 horas depois do exame ficar pronto, a minha glicemia estava 530. A gente foi mostrar para ele o resultado. Ele não acreditou e mandou repetir o exame. Repeti o exame na ponta de dedo, deu 545. Aí foi daí, né, que ele acreditou e eu me internei. Passei a tarde lá nessa emergência, saí de lá 11 horas, 11h30 da noite, que disse eu só ia sair com a minha glicemia estável, né? Saí com 140. Aí, enfim, né? Eu não tinha nenhum conhecimento
o que seria o diabetes, o que é o diabetes, né? Aí ele me deu um encaminhamento para eu ir pro endocrinologista. Quando no dia seguinte eu fui marcar, né? Liguei para marcar e ele não marcava porque não marcava o encaminhamento, tinha que ter a vaga lá, né? Eu vim conseguir a vaga no dia depois, né? Eu saí da emergência num dia, numa terça. Na quarta-feira não consegui o atendimento no endócrino, então eu fui conseguir numa quinta-feira. Então eu passei ainda um dia sem a insulina, mas como eu não sabia o que era, né? Enfim. Aí eu fui, a endocrinologista me atendeu e tudo. Só que ela não me explicou o que era o diabetes, como acontecia. Só disse que era o diabetes tipo 1, mas não falou nada em relação ao tratamento, não me disse nada, né? Mas, enfim, eu passou as medicações, aí a partir daí eu comecei a tomar, na época foi a NPH e a regular. E ela me disse mais ou menos como é que seria a minha alimentação, enfim. Mas esse foi só um pouquinho de como é que eu descobri o diagnóstico, viu? Provavelmente depois vamos ver se eu consigo fazer outros vídeos contando mais da minha história. Então, beijinho, tchau, tchau.